Muito boa noite, nossos queridos irmãos e irmãs da Igreja Adventista de Sétimo Dia de Albufeira. Estamos contentes por mais uma noite podermos continuar a nossa semana de oração que fala sobre a revolução, a reforma que mudou o mundo. Espero que essa revolução possa estar sendo feita nas nossas vidas também. É uma revolução que talvez já tenha começado há algum tempo atrás, mas é necessário sempre continuarmos. Essa semana de certeza que tem nos dado força, tem nos dado coragem para as reformas também necessárias na nossa vida. Como vimos e como temos visto ao longo dessa semana, as mensagens, as meditações têm tomado como base a história da reforma, principalmente por Martinho Lutero, um homem que viveu uma experiência muito forte na sua vida com Deus e que passou por grandes experiências que ajudou não só uma melhor compreensão de quem Deus era para ele, como também de toda uma sociedade, de todo um povo, de toda uma nação e de todo o mundo. E hoje devemos, graças à coragem deste homem, também absorver grandes aspectos da mudança que ele fez na nossa vida congregacional. O tema de hoje, portanto, depois de termos visto ontem na igreja sobre a Santa Ceia, hoje nós vamos falar sobre o tema da culpa. O título é Confissão do meu pecado e da culpa. Você já teve que lidar com o sentimento de culpa? Não é nada fácil. Lidar com a culpa é uma coisa bastante complicada. Parece que é um peso que temos que carregar, um fardo que levamos e que ao longo dos anos sempre procura nos arrastar, sempre procura nos pôr abaixo, procura nos desanimar. Como lidar com a questão da culpa? Como vencer a culpa? A Bíblia claramente nos mostra que nós somos pecadores, gostaríamos de não ser pecadores, mas acabamos muitas vezes por falhar. Algumas falhas parece que não são tão graves assim, enquanto outras parece que têm um peso tremendo nas nossas vidas. E como vencer o sentimento de culpa? Como poder viver em paz, tranquilo, sem temer nada? Este era um dos grandes desafios da Idade Média. As pessoas viviam atormentada pelos seus erros e pelas suas falhas. E muitas vezes os erros e falhas das pessoas naquela época eram expostos em praça pública. Era muito comum as pessoas serem julgadas pelas suas falhas, assim como hoje também acontece. Mas naquele tempo as pessoas eram excluídas muitas vezes da sociedade por causa das suas falhas e dos seus erros. Facilmente poderiam ser julgadas não só pela igreja, como pelo Estado, e a sentença desses erros, dessas faltas, muitas vezes era bastante dolorosa. Alguns deles, as pessoas simplesmente tinham que deixar as cidades em peregrinações, às vezes, como por exemplo para a Palestina, o que era praticamente quase uma sentença de morte, e quando isso realmente não acontecia de fato, quando as pessoas eram condenadas à morte por os mais, às vezes, banais motivos, simplesmente por discordar de uma opinião de alguém. O sentimento de culpa, ele muitas vezes, por si só, acaba por ser uma grande sentença, uma grande prisão. Há uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho junto com um irmão da igreja de Faro, vocês conhecem, o irmão Gilson Pagani. E nós começamos então, ele já há algum tempo já o fazia, ele me convidou para esse trabalho. Começamos a visitar os reclusos no presídio de Faro e conversar com eles e dar estudos bíblicos e falar sobre o amor de Deus e a Bíblia, e fazemos isso até hoje. É um trabalho realmente interessante, um trabalho que dá bastante ânimo e motivação, apesar de reconhecer que a vida num presídio não é nem um pouco simpática. E as pessoas que são privadas da sua liberdade, são privadas do contato com a sociedade, sofrem bastante. E talvez não haja exemplo melhor para exemplificar a questão da culpa do que uma pessoa que vive numa prisão. Ela
além de receber a punição pelas suas faltas, ela convive com a punição que ela própria coloca sobre si pelo erro ou pelos erros que cometeu. E há uns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz, jovem ainda, por volta dos 30 anos de idade, muito interessado, bastante interessado nos estudos e que realmente era um prazer poder estudar a Bíblia com ele. Mas havia um tema em que ele se interessava muito mais do que qualquer outro tema bíblico. E o tema que ele mais se interessava, vocês conseguem adivinhar qual é? Até podem ter pensado o perdão dos pecados, ou, por exemplo, a vida após a morte ou a punição. Mas o tema que ele mais se interessava era sobre o juízo de Deus. Ele imaginava o que será que poderia acontecer com ele, porque a justiça humana já havia sido feita pela sua falta e pelo seu erro, mas ele queria saber qual seria o juízo divino, era com isso que realmente ele estava preocupado. E por causa da sua falta, por causa do seu erro, que havia sido muito grave, ele achava que não havia praticamente salvação e que já estava condenado. Como é bom nós sabermos, e o que vamos ver um pouquinho mais profundamente depois, como temos um Deus capaz de perdoar os nossos pecados e as nossas faltas. Mesmo sabendo que esse Deus é justo e que vai trazer justiça a todas as coisas, é um Deus também que nos perdoa. É um Deus também que sabe das nossas limitações. E é isso que Ele quer que nós possamos ter bem firmes na nossa mente a cada dia. Porque evitar de pecar, nós podemos tentar, mas acabamos às vezes por um momento ou outro nos distrairmos e falharmos. O que nunca podemos é evitar de aceitar a graça e o perdão que Deus nos oferece. Muito bem, vamos voltar à nossa pintura, o nosso retábulo, e tentar ver nesta imagem algo que fale, que ilustre o que nós estamos a falar hoje sobre a culpa. Você consegue ver o painel na sua frente, talvez aqui os nossos técnicos vão colocar a imagem para vocês verem. E nesta imagem, vocês conseguem ver um pouco mais à direita do nosso retábulo, quem olha para ele à direita, uma imagem que vai ilustrar o tema de hoje. E nesta imagem, nós vemos aqui, portanto, novamente o ambiente da igreja, o convívio da igreja, mas um convívio, um ambiente muito diferente daquela época. E o que vemos aqui, portanto, é o pastor colocando a sua mão direita sobre uma pessoa que está ajoelhada. O nome dessa pessoa tem um nome um pouco difícil de se pronunciar, eu já vou dizer para vocês, é Johannes Bugenhagen. Penso que é assim que se pronuncia, mas o importante aqui é saber que ele foi o pastor que sucedeu Lutero como pastor da igreja de Wittenberg. Então passou a tomar conta da igreja após a saída de Lutero da igreja de Wittenberg. E veja que curioso, é o pastor que está ajoelhado. Naquele tempo, a convicção, a ideia que as pessoas tinham é que os nossos pecados tinham de ser confessados ao clero, tinham de ser confessados e os homens teriam a capacidade, então, de interceder e pedir perdão ou até mesmo perdoar os pecados dessas pessoas. Mas não era assim a ideia de Lutero. O que Lutero trouxe para aquela época era algo completamente, quer dizer, não era novo, mas era algo que estava esquecido há muito tempo. Que os perdões dos nossos pecados, eles são dados a Deus, por isso que é o pastor que está ajoelhado pedindo perdão pelos seus pecados. Mas há muito mais nessa imagem ainda para nós vermos. Nós vemos as pessoas em pé, atrás, assistindo, e nós vemos que este pastor que está colocando a mão sobre o pastor ajoelhado, ele tem na sua mão esquerda algo, consegue ver, talvez não seja muito fácil identificar, eu mesmo aqui na minha imagem não consigo, mas ele tem uma chave na sua mão esquerda. Isso não te faz lembrar algo, esta chave? Jesus não fala sobre uma chave que seria dada para Pedro, e o que abrires na terra vai ser aberto no céu, o que fechares na terra vai ser fechado no céu.
Portanto, quem tem essa chave não é Pedro e não são os supostos sucessores de Pedro, mas sim o pastor local, o pastor comum tem esta chave. Portanto, indicando nesse sentido que agora não estava sobre a tutela de poucas pessoas a ideia de que somente as pessoas poderiam perdoar os pecados, mas sim Deus, Ele é aquele que pode e unicamente perdoa os pecados. Nesta imagem há um contraste. Ao lado direito, portanto, há o pastor ajoelhado, e no lado esquerdo há um nobre. E esse nobre, ele está em pé. E esse é um grande contraste que vai ser muito importante para nós analisarmos no estudo de hoje. Vemos aqui que este nobre, ele está em pé, como se dizendo que não sentisse a necessidade de perdão, a necessidade de reconhecer que cometeu algum erro, a necessidade de algum tipo de mudança. Consegue perceber isso nesta imagem? E veja que também há um outro detalhe importante, a cor da roupa que este indivíduo usa. É uma cor por tom de amarelo, em contraste a alguém vestido de amarelo. Conseguem ver na Santa Ceia quem é que está vestido de amarelo? Isso mesmo, é Judas que está vestido de amarelo. Portanto, o amarelo aqui ele simbolizava o pecado. Mostrava, então, que a pessoa estava em erro. E é o grande contraste aqui. Enquanto um está de joelhos pedindo perdão, o outro está de pé, mostrando a sua falta de reconhecimento, de culpa e de necessidade de perdão e da própria salvação. Portanto, esta imagem, ela ilustra bastante e nos ajuda bastante, então, a entender como que funciona a questão do perdão de Deus. Deus está desejoso de nos perdoar. Deus está ansioso por nos perdoar, mas tem de haver uma contrapartida nossa, tem de haver uma decisão, tem que haver uma escolha. Para eu receber o perdão de Deus, eu tenho que querer, eu tenho que pedir, eu tenho que estar disposto a abandonar, eu tenho que estar disposto a renunciar. Há um texto bíblico em Isaías, capítulo 43, o verso 25, que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. O que diz agora? Não me lembro. Não me lembro. Quando nós pensamos nas nossas faltas, nos nossos erros, naquilo que fizemos no passado, não é confortador lermos esse verso? Saber que Deus tem não só autoridade para perdoar os nossos erros, as nossas falhas, mas como a capacidade de esquecer. É incrível como é que Deus pode esquecer algo. Mas é isso que o verso nos diz. Deus está desejoso de esquecer as nossas faltas e os nossos erros se nós lutarmos para colocar essas faltas nas suas mãos, para pedirmos o perdão, para reconhecermos a nossa necessidade de perdão. Romanos capítulo 6, versículos 12 a 15 nos dizem o seguinte: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois, por quê? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Lutero sabia que o tema
do perdão era muito importante e fez todo sentido na sua vida. Lutero era um homem atormentado pelo peso da culpa, que quando conheceu a Cristo, realmente aquele homem inseguro, aquele homem temeroso, passou a ser um grande instrumento nas mãos de Deus e de grande coragem, em que ele não tinha mais medo de nada. Sabem que Lutero ele foi condenado e, portanto, como vimos ontem, não só pela igreja, mas foi condenado pelo Estado também. E mesmo assim, ele preferia ser um condenado dos homens do que um condenado por Deus. E ele tinha a noção bem clara do perigo do pecado. Sabia o mal que o pecado podia fazer. E é algo que nós devemos estar atentos também. A lei de Deus ela é poderosa. Poderosa para nos mostrar aonde estão as nossas falhas, para nos mostrar aonde estão os nossos erros. Não para vivermos com um sentimento de culpa, mas como uma dor, como um sintoma, para mostrar aonde está o nosso problema. E o nosso problema está no nosso coração. É por isso que precisamos de algo para curar. E o que pode curar somente o pecado? O livro, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 a 6, vai nos dar, portanto, a solução final com respeito ao pecado. Nos diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Essa é uma grande promessa. Este é um grande texto e que precisamos relembrarmos e marcarmos todos os dias na nossa Bíblia esse texto. Quem sabe até decorar. Temos um advogado, alguém que intercede por nós, alguém que sabe das nossas limitações, sabe das nossas falhas e quer nos ajudar a vencer o pecado. Portanto, essa é uma grande mensagem para nós, uma grande mensagem. Nós precisamos travar esta luta contra o pecado. Precisamos individualmente nas nossas vidas olhar para aquilo que precisa ser mudado e saber que neste mundo nada vai restar e aproveitar o tempo que nos resta para fortalecer a nossa relação com Deus, para podermos vivermos libertos da culpa, para vivermos de uma forma livre e para aproveitar o tempo que nos resta, não só para vivermos o amor que Deus nos oferece, mas também, de alguma forma, para espalharmos este amor. Estão dispostos a este grande desafio? É um desafio difícil, porque envolve renúncia, porque envolve entrega e muitas vezes nós estamos dispostos a abandonar muitas coisas que nos são próximas e nos são caras. Mas Deus nos oferece, através de Cristo, infinitamente mais. Portanto, vale a pena nós travarmos essa luta. Portanto, nesta noite eu apelo para que nós possamos aceitar esta oferta que Jesus nos faz, entregarmos a nossa vida de pecados a Ele e podermos receber o perdão e podemos viver livres e podemos andar com a nossa cabeça erguida, reconhecendo que temos um Salvador, um amigo e alguém que nos ajuda a realmente sermos livres do pecado e vivermos em paz com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite. Amém. Vamos orar? Amado e querido Senhor,
queremos nesse momento reconhecer as nossas faltas e as nossas culpas e colocá-las nas Tuas mãos. Reclamando, Senhor, as Tuas promessas de que, se confessarmos os nossos pecados, És justo, És misericordioso e pode nos perdoar. Que possamos viver livres do fardo da culpa, livres, Senhor, do pecado e possamos viver, Senhor, uma vida felizes ao Teu lado neste mundo é o nosso desejo. Abençoe as pessoas, as famílias e as pessoas nesse momento que estão a ouvir esta mensagem e nos fortaleça, Senhor, no Teu nome, no nome de Jesus.